ou um tratamento médico, enfim, seja qual tratamento for, né? A gente tem que entender que o ser humano, ele não é só aquela parte, ele não é só o corpo humano, ele não é só a mente, ele não é só... Enfim, qualquer parte que você for tratar, tá? Então, por exemplo, na questão ali psicológica, né? Ansiedade. A ansiedade não é só ansiedade. A ansiedade, ela tem um corpo, né? Que é você. Ela tem uma cor, ela tem um gênero, ela tem uma identidade. Então, assim, você enquanto pessoa, a gente precisa compreender toda a sua situação globalmente para entender esse ser humano e tentar dar uma orientação para que esse tratamento seja mais efetivo. E aí, coisas que dá para se trabalhar. Vitamina B12, vitamina D, hemograma completo junto ao médico, né? Saber se está tudo bem, porque tem coisas que você pode não ligar e que são físicas e que influenciam totalmente no seu humor, né? Desencadeando até uma ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação saudável, pegar vitamina D, fazer atividade física, tudo isso influencia, né? Já é sabido aí em vários artigos científicos que a musculação, ela ajuda a melhorar o humor, a caminhada também, porque você tá ali vendo paisagem e tal, a musculação porque ela vai, né, aos poucos dissolvendo, né, todo aquele resultado. Então você faz aquele esforço e depois o músculo vai se reabilitando. Horas de lazer, né? Se você não se permite descansar, simplesmente vai fazer nada, né? Quando a gente fala lazer, as pessoas pensam, ai, eu tô sem dinheiro, ai, não tenho dinheiro para viajar e tal. Mas só de você fazer nada, olhar para o teto, né? Se permitir não só fazer coisas produtivas, isso também te ajuda muito. Então, assim, é um todo, né? O tratamento é um todo. E as sessões de terapia é onde você faz essa reestruturação cognitiva. Por quê? Quando a pessoa está numa ansiedade, ela só está vendo o lado catastrófico, o lado negativo, né? Então, ela está se adoecendo por conta dessas situações. Ela não está conseguindo olhar o todo. E nós somos e o mundo é feito também de um todo. Seja qual transtorno for, autoestima, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, enfim, todos mais diversos, tem essas distorções cognitivas, né, em que a pessoa ela não consegue visualizar o lado positivo, o lado negativo e o meio disso tudo. Ela não consegue pegar isso tudo e se regular, né? Então, assim, a intenção da terapia é exatamente essa, né? De você conseguir retornar a uma visão saudável, né? E aí as pessoas que estão muito depressivas, muito deprimidas, e aí falam assim, mas eu não consigo pensar positivo. Mas a questão não é pensar positivo, a questão é pensar no todo, né? A questão não é só pensar no negativo, nem só no positivo, mas no meio. E quando são esses casos que precisa tomar um medicamento, não é que você vai se tornar dependente, que você... aquilo não é uma droga ilícita que você não tem controle, que você vai ficar alucinado. Não é nada disso. É uma droga controlada e que precisa para reestruturar o que está em falta. É como se fossem bolinhas no seu cérebro, né? Então vamos supor que a sua serotonina esteja lá embaixo. Então o que é preciso para colocar ela no nível adequado, né? Medicamento tal, né? Não, mas eu tô vendo que pelos sintomas é noradrenérgico, e aí vai dar um medicamento específico para ativar isso. Enfim, então assim, a gente tem muitos neurotransmissores que a gente precisa reequilibrá-los e que sem o uso dessas medicações em algumas situações
Não é possível a terapia fazer efeito sozinha, porque não é milagre. Então, assim, exatamente também por causa desse termo que hoje eu trouxe bastante, distorção cognitiva. A pessoa às vezes está tão abalada, está tanto tempo desestruturada no sentido assim de não estar regulada emocionalmente, que ela afetou quimicamente o cérebro dela, que precisa ser regulado novamente com esses medicamentos, essas vitaminas, essas recomendações que também são biológicas, né? Então a gente é um corpo, né? A gente não pode pensar que nós somos só uma mente, e a gente também não pode pensar que é só, enfim, uma coisa separada da outra. Não tem isso, nós somos um todo. E aí os relacionamentos, o convívio humano, né? Que assim, tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos, tem pessoas que precisam dar limite, tem pessoas que precisam se arriscar mais. E aí cada pessoa é uma pessoa e não há uma fórmula de bolo, né? O espiritual também é muito importante. Espiritual não quer dizer necessariamente religião, né? Então, assim, você não precisa adentrar numa religião para acessar seu espiritual. Seu espiritual você acessa tendo uma terapia, porque, assim, você está falando de dentro, né? Então, assim, você ascende, né? Espiritualidade tem a ver com ascender, né? Tem a ver com você se melhorar, com você desenvolver uma parte que é importante para você. Se você acha que passear no parque é espiritual para você, faça disso, né? Então, assim, é sobre você, não é sobre ninguém. É sobre o que é melhor para você. Então, a efetividade de um tratamento depende de uma série de circunstâncias e principalmente de você estar aberto à mudança. Porque para novos resultados, novos comportamentos. Não adianta você fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Não adianta você querer ganhar mais fazendo a mesma coisa. Não adianta você querer passar numa prova sem você estudar, né? A vida tem seu preço, né? E a gente precisa saber se a gente está disposto a pagar esse preço ou não. Então, é isso tudo e muito mais, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre tratamento para ansiedade, tratamento para algum transtorno, né, específico, me manda aí que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Um beijo, até mais.